Olha, essa nota ela vai entrar para a história como uma das notas mais vexaminosas já emitidas pelo Ministério da Defesa e pelo alto comando das Forças Armadas. A começar porque ela distorce e omite a declaração original do presidente da CPI, Omar Aziz. Ela pode ter tido ali uma carga crítica pesada a respeito de alguns militares envolvidos nesse enredo que ainda está sendo desbaratado pela CPI. Agora, a declaração dele, repito, omitida na nota, quer dizer, se omite para se repudiar com maior propriedade. Isso é técnica de, como é que eu vou dizer, de vencer um debate sem precisar ter razão, né? Então, se omitiu a declaração original, e a declaração original é essa que vocês viram aí. Ele falou que as Forças Armadas estariam muito envergonhadas, os bons estariam envergonhados dos ruins. O que é isso? Isso é um chamado contra, inclusive, o corporativismo. E aí, como é que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas reagem? Com o corporativismo. Maçã podre tem que ser devidamente repudiada dentro de uma instituição. Claro que é um parlamentar com alguma liberdade de expressão dentro de uma comissão parlamentar de inquérito e está ali falando as coisas que lhe vêm à cabeça de improviso a respeito daquelas pessoas que estão enredadas na situação. Ele não estava atacando as Forças Armadas, pelo contrário. Se você extrai a lógica do raciocínio dele, estava defendendo as Forças Armadas contra militares que a desonram, que as envergonham. Esse era o depoimento do presidente da CPI, Omar Aziz. Disse que as Forças Armadas, os bons, deviam estar muito envergonhados com o envolvimento de militares do lado podre das forças em falcatruas do governo. Quer dizer, está falando do lado podre. E olha, o lado podre, ele pode até não ser responsabilizado e punido criminalmente. Mas, moralmente, já se pode repudiar, sim. Já se tem liberdade de crítica para repudiar, sim. Estamos falando do general Eduardo Pazuello, que, aliás, no dia seguinte da declaração do Omar Aziz, é alvo de uma medida do Ministério Público Federal, já vamos chegar a ela. Estamos falando do tenente-coronel Blanco, que levou um atravessador para um chopp casual com um membro do Ministério da Saúde fora do prédio institucional. O que é isso? Então são várias pessoas ali que estão sendo esquadrinhadas, o seu comportamento está sendo esquadrinhado e em vários pontos eles são repudiáveis, independentemente de se estavam, se serão responsabilizados por algum crime mais específico. Agora, as Forças Armadas, elas têm armas, elas são treinadas para matar num momento de guerra. Então, uma nota de um alto comando das Forças Armadas, ela inevitavelmente, se muito cuidado não for tomado, ela já soa como uma ameaça. E ela traz um pouco dessa carga, né? Ela fala lá, as Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro. Não aceitarão qualquer ataque leviano. Isso quer dizer o quê? Então fica uma ameaça velada de eventual uso da força se as Forças Armadas julgarem que houve um ataque leviano. Não pode haver esse tipo de dubiedade, esse tipo de ambiguidade. É muito grave. Então, ela não é um poder moderador, né? É isso que já se fala há muito tempo, porque não é o primeiro ruído que surge dentro do governo Bolsonaro, envolvendo as Forças Armadas. E outra coisa, houve a mudança de comando nas Forças Armadas meses atrás, 3 meses atrás, quando o Azevedo e Silva se recusou ao papel de subserviência completa das Forças Armadas ao bolsonarismo, porque o presidente Jair Bolsonaro estava querendo instrumentalizar as Forças Armadas. Para isso, é para uso político e, nota, é parte do uso político das Forças Armadas. Por quê? Para o cidadão leigo, que muitas vezes vê isso no noticiário, etc., ele pensa, então, pessoal das Forças Armadas, e aí muita gente tem
Outras pessoas não, porque se lembram de ditadura, etc. Mas quando você vê aí nas pesquisas, as Forças Armadas ainda têm uma credibilidade que o bolsonarismo está ajudando a deteriorar. Então a pessoa pensa, não, poxa, o lado bom, olha só, o pessoal que nos defende está aqui contra esse pessoal que está investigando o governo do Bolsonaro. Então, isso significa que o bem é esse lado e o mal é o outro, que é como a claque bolsonarista costuma investir na sua retórica rasteira. Tá cheio deles aí, falando no microfone, dividindo tudo entre o bem e o mal. Amigo e inimigo, são essas antíteses simplistas, né, de uma mente binária e beligerante como é a bolsonarista. Isso faz parte da propaganda. Eles querem que as pessoas escolham simplesmente entre o bem e o mal. Não querem que as pessoas entendam o quadro completo de uma situação. Isso dá mais trabalho. As pessoas que acompanham pouco, elas tendem a ser mais suscetíveis, se elas não tiverem uma base intelectual, a esse tipo de propaganda rasteira. E elas são o público-alvo dessa propaganda rasteira, porque as pessoas intelectualizadas que acompanham minúcias do noticiário não caem no papo desse bando de vagabundo. Então as Forças Armadas reagem dessa maneira, omitindo a declaração do presidente da CPI, tomando como uma generalização total e ficando ao lado daquelas pessoas que têm um comportamento já moralmente repudiável em algumas situações e que está sendo investigado por um outro poder. Não tem nada que se meter. Essas pessoas são indivíduos que podem reagir por meio dos seus advogados, podem ir lá na comissão, vão ter o seu tempo para prestar o devido depoimento. Não precisa da babá Ministério da Defesa, da babá Exército, da babá Marinha, da babá Aeronáutica, para ficar blindando de uma maneira corporativista. E isso pouco tempo depois de o próprio general Eduardo Pazuello ser blindado pelas Forças Armadas por uma atuação de bastidor também do presidente Jair Bolsonaro, depois que o Pazuello, infringindo claramente as regras militares, participou de um ato ostensivamente político. E depois eles fingiram que não era, veja bem, porque o presidente... Chegaram a esse cúmulo de insulto à inteligência alheia, de dizer, não, veja bem, o presidente não tem partido, então o ato não é partidário. O ato, o cara sobe no carro de som e faz discurso na rua do lado do presidente da República. Não, não é um ato político. É um nível, assim, de alegação rasteira em prol de um corporativismo e de um uso político que é absolutamente abominável. E essa nota emitida pelas Forças Armadas em reação à declaração do Omar Aziz, ela confirma a análise que eu fiz 3 meses atrás e que gerou o vídeo do YouTube com o título Bolsonaro tenta perverter as Forças Armadas. Foi quando os comandantes foram trocados, assim como o ministro da Defesa. Aliás, eu quero falar ainda sobre o Braga Neto, mas a produção separou ali o áudio desse programa de 3 meses atrás, antecipando a situação que se consolida agora. Pode soltar. Wilkes Barbosa, almirante, apontou que a mudança pode gerar apreensão no país, que afeta a imagem das Forças Armadas e disse ser inadmissível o uso político dos militares, alertando ainda para o risco de que as Forças Armadas caiam numa aventura como em 1964. Quer dizer, quem é otário o suficiente para acreditar que os comandantes estão saindo por alguma outra razão que não interesse do Jair Bolsonaro em fazer o uso político das Forças Armadas? E quem quer que entre nesse cargo agora está colocando um selo na testa de quem topa deixar o Jair Bolsonaro instrumentalizar de alguma forma as Forças Armadas. Ou, quem sabe, equilibrar ali os pratinhos, fazer um aceno aqui, um afago ali. Ele gosta de ter gente próxima nesses órgãos, nessas instituições, para fazer as vontades políticas dele. E a isso os outros poderes estão assistindo, pelo menos até esse momento. Pois é, voltando aqui ao presente, essa nota que confirma essa análise que eu fiz 3 meses atrás, ela foi assinada pelo ministro de Estado da Defesa, ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, que geralmente é chamado aí no noticiário de Braga Neto. Eu só queria complementar, aliás, eu ironizei esse ponto no Twitter também, que o Braga Neto foi um daqueles beneficiados pelo chamado duplo teto, que também ganhou o apelido de teto duplex, que é aquela portaria publicada pelo presidente Bolsonaro, pelo governo dele, que aumenta o salário, em primeiro lugar, dele mesmo. É incrível, né? O governo aumentando o salário do próprio presidente
e também de vários militares ali que compõem o seu governo, como Luiz Eduardo Ramos e o próprio Braga Neto. Não é extraordinário? Olha só, o Braga Neto está lá na lista, estou lendo aqui numa reportagem do Valor, mas isso tem em todo noticiário da imprensa, com um aumento de R$ 22.800, totalizando R$ 62 mil por mês, uma alta de 58%. Esse é o ministro da Defesa que assina uma nota que, na prática, é governista, porque é uma reação ao presidente da CPI que está lá investigando esse governo, e ele foi beneficiado pelo teto duplex. Então, no jargão político, quando o sujeito beneficiado por uma medida do governo, ele fica tomando atitudes favoráveis ao governo, isso se chama toma lá da cá, isso se chama compra de apoio. É assim no jargão político. E é o que o Bolsonaro sabe fazer, distribuir verba, distribuir aumento, etc. Agora quer distribuir o que ele chamava de Bolsa Farela. Então, compra de apoio militar, compra de apoio policial, compra de apoio midiático, compra de apoio parlamentar, por meio dessas medidas. Orçamento, remanejamento, não, agora pode acumular, o sujeito é aposentado aqui, mas tem um cargo comissionado ali, em razão justamente do seu corporativismo, de topar uma subserviência às bandeiras daquele grupo, eventualmente às sujeiras daquele grupo, aí beleza, né? Todo mundo topa tudo. Então, só para registrar esses fatos. O Braga Neto foi beneficiado, de acordo com o noticiário da imprensa, e ele está aí tomando decisões que são favoráveis ao bolsonarismo. Tirem suas próprias conclusões.